O Se verão você naquele clicou nesse ano vídeo, não perdoava não se ninguém. esqueça de As se janelas da inscrever no propriedade canal Valmont e clicar no estavam sininho, sempre abertas, tá bom? mas o calor parecia grudar nas paredes grossas de pedra, como se o próprio tempo estivesse cansado. Na varanda de colunas romanas, onde outrora se realizavam serões com música e vinho, agora só se ouvia o ranger de uma cadeira vazia. A jovem Lady Constança de Valmont, de 27 anos, era considerada um fracasso pela sociedade que a criou. De linhagem nobre, filha única do falecido Conde Edmundo e da arrogante Condessa Odile, Constança nascera com o que se esperava de uma dama da corte: postura, educação e um sangue azul que a colocava acima da ralé. Mas o destino foi cruel. Ou, como sussurravam algumas damas na sacristia, a natureza foi justa. Constança nasceu sem beleza. Seus traços eram fortes demais, seu queixo demasiado quadrado, seus olhos fundos e sua testa alta. Para piorar, era teimosa, sarcástica e, menos o pior dos pecados, menos culta. Lia livros escondidos, discutia política e recusava-se a sorrir para homens ricos que a tratavam como porcelana com defeito a OC-27. Ainda solteira, sua presença nos bailes era tolerada por piedade. Mas a paciência da família chegou ao fim, quando Constança, em um arrobo de fúria, recusou o último pretendente, um coronel velho, podre reco, mas com hálito de mofo e mãos que tremiam demais. Ela o chamou de cadáver, diante de todos. A vergonha foi insuportável. Chega, urgiu a Condessa Odile, diante de uma sala cheia de parentes chocados. Você nos arruinou! O nome Valmont é motivo de piada. Se não serve para casar, servirá para algo útil. Constança, de pé no centro do salão, mantinha a coluna ereta, os olhos frios. Preferiria morrer do que me deitar com aquele velho imundo, disse, sem piscar. A sentença veio naquela mesma noite. Ela ficaria isolada na propriedade rural da família. A antiga Casa das Águas, um casarão decadente, usado apenas durante colheitas. Lá, longe dos olhares da sociedade, ela seria obrigada a viver entre os servos, como gente de verdade, nas palavras da mãe, e deveria cuidar da própria sobrevivência, menos comida, abrigo, roupa, sem criadas, sem privilégios. Ao amanhecer, um coach velho a levou pelos caminhos poeirentos do interior, acompanhada apenas de uma mala com vestidos velhos e um criado mudo. Chegou à propriedade abandonada no fim do dia, quando o céu parecia queimar em tons de laranja e sangue. A casa estava caindo aos pedaços. O telhado havia desabado em alguns pontos. Os campos estavam secos. Um cheiro de mofo e abandono impregnava tudo. A única alma viva era uma mulher idosa, que limpava feijões sentada na porta dos fundos. Ela olhou Constança de cima a baixo, disse apenas: vai ser difícil. No dia seguinte, ao tentar dormir sob goteiras e baratas, Constança tomou uma decisão. Se teria que viver naquele inferno, que ao menos o teto estivesse inteiro. Ela foi até o povoado, coberta com um lenço, para não ser reconhecida. Na feira, ao lado de galinhas e cestos de cebolas, viu um homem sendo oferecido por um mercador. Descravos itinerante. Era um homem magro, coberto de poeira, com os pulsos presos por cordas gastas. Estava faminto, mas seus olhos eram de ferro. Ele sabe trabalhar com madeira? Perguntou ela sem emoção. O vendedor deu de ombros. Deve saber. É forte o bastante, ainda que não pareça. Está assim porque não come há dias. Se não for vendido hoje, morre amanhã. Constança abriu sua bolsa de moedas. Comprou o homem, como quem compra uma pá. Nenhuma palavra, nenhum olhar além do necessário. De volta à propriedade, entregou ao escravo um pedaço de pão duro, uma caneca do água, e apontou para o telhado: suba lá e conserte. Ele a encarou por um instante. Havia algo estranho naquela troca. Não era humilhação o que se via nos olhos dele. Era uma ausência total de submissão. Mas ele nada disse. Pegou as ferramentas e começou a trabalhar, ainda sem comer. Constança o observava de longe. Sentada, no degrau da entrada, o sol batia nas costas do homem, delineando os ossos e músculos, e cada martelada parecia arrancar da casa um grito antigo. Era como se ele não apenas reparasse o telhado menos, mas restaurasse algo mais profundo. Algo que nem ela sabia que precisava ser consertado. Naquela noite, ela dormiu pela primeira vez, sem goteiras. Mas não pegou no sono. A imagem do escravo silencioso, trabalhando como se nada pudesse atingi-lo, não saía de sua cabeça. Os primeiros dias na Casa das Águas foram de silêncio cortante. A estrutura do telhado havia sido consertada com pedaços de madeira reaproveitada e pregos antigos. Mas resistia às chuvas repentinas do fim do verão. Constança, no entanto, parecia mais instável que a casa. Ela não aceitava o cheiro da terra, nem o som dos galos ao amanhecer, nem o fato de estar dormindo em um colchão de palha, em um quarto sem espelhos.
Acima do tudo, não aceitava ter um escravo dentro da mesma casa que ela, o homem menos cujo nome ela ainda não sabia menos. Dormia no estábulo vazio, ao lado de uma lamparina velha. Mas com o passar dos dias, as tarefas se acumularam. A casa precisava de reformas, a água do poço secava com frequência, os ratos entravam na cozinha. Aos poucos ele começou a trabalhar também do lado de dentro. Constança fazia questão de trotelô como se fosse invisível. Você, traga lenha. Agora, está torto. Refazer, não fale, nem me olhe. Mas o homem nunca respondia, apenas a obedecia com lentidão e firmeza, como se cada ordem fosse um som distante e irrelevante. Seus olhos jamais se abaixavam. Ele ouvia, executava e voltava ao silêncio. Esse desprezo frio a enraivecia, mais do que se ele tivesse ousado insultá-la. "Por que você age assim?" gritou ela um dia, ao vê-lo limpando a janela sem que ela tivesse mandado. "Não pedi isso. Você quer me provocar?" O homem limpou o último vidro, sem sequer virar o rosto, e saiu. Foi nesse dia que ela tentou fugir, amargurada, com os pés doendo e o rosto queimado de sol. Constança seguiu a estrada de terra na esperança de encontrar alguma carruagem, algum cavalo, qualquer coisa que a tirasse daquele lugar, que a lembrava, todos os dias, do quanto ela era inútil para o mundo de onde viera. Caminhou até desmaiar. Quando abriu os olhos, estava deitada sobre feno seco. A luz suave de um lampião tremulava perto. Alguém havia colocado um pano molhado em sua testa. E ali, sentado a 2 metros, em silêncio absoluto, estava ele. O escravo. Ela tentou se levantar bruscamente, mas as pernas não obedeceram. "Por que você me trouxe de volta?" sussurrou, amarga. "Devia ter me deixado na estrada." "Não, senhora. Meu nome não vale mais nada." Ele não respondeu. Nos dias seguintes, Constança se fechou ainda mais. Recusava a comida que ele deixava na mesa. Jogava os talheres no chão. Certa vez, chegou a atirar uma bacia de água contra ele. Ao vê-lo tentando varrer seu quarto, ele apenas se afastava, pegava outro pano e continuava o serviço, com calma, com um silêncio que parecia ecoar em cada parede da casa. Era como se ele fosse um espelho, e tudo que ela jogava contra ele voltava em forma de indiferença serena. Isso a enfurecia, isso a quebrava. Na terceira semana, durante uma tempestade, um raio atingiu uma árvore próxima à casa. Parte da parede do galpão cedeu. A única solução era abriga-los na sala principal. Havia apenas um sofá velho e um cobertor furado. Ela olhou para ele com nojo. "Você vai dormir no chão." Ele assentiu e se deitou. Durante a madrugada, o frio era intenso. Constança tremia, envolta em um vestido fino, teimosa. Não pediu nada, mas observava o homem enrolado no cobertor, imóvel, como uma montanha de carne e silêncio. Algumas horas depois, acordou com um barulho leve. O cobertor agora cobria suas pernas. Ele estava sem nada, sentado no chão, encostado na parede, olhos fechados. Ela quis devolver o tecido, quis gritar, mas ficou imóvel, envergonhada. Pela primeira vez, não sabia quem era o inferior naquela sala. Na manhã seguinte ao temporal, Constança acordou com o som de madeira sendo cortada. O sol ainda nem havia se erguido por completo, e o cheiro de lenha requembruchada invadia o ar com uma intensidade quase reconfortante. Ela se levantou, devagar, enrolada no cobertor que ele havia deixado. Algo dentro dela, orgulho, talvez menos, mandava que ela o deixasse ali no chão. Como um cão, mas uma pontada estranha no peito, a fez dobrar o pano com cuidado, e dixalou sobre um banco da cozinha. Pela primeira vez, ela preparou o próprio café, derramou um pouco de água morna sobre folhas de chá envelhecidas e pegou um pedaço de pão duro, o mesmo tipo que costumava recusar com desprezo. Ele entrou pela porta dos fundos logo depois, suado, com gravetos nos braços e um olhar tranquilo. Ela não disse nada, apenas olhou. "Seu nome", disse ela, sem erguer o tom. "Qual é?" Ele a fitou por um instante, como se ponderasse se ela realmente queria saber. Depois disse: "Elias." Uma única palavra. Mas algo nela vacilou naquele dia. Constança tropeçou em uma pedra no quintal enquanto carregava um balde d'água. Tentava fazer tudo sozinha, como uma criança teimosa que quer provar que sabe andar sem ajuda. Mas o tombo foi feio. O joelho se abriu. O sangue escorreu. Ela segurou o grito. Orgulho demais para chamar alguém. Foi Elias quem veio. Sem dizer nada, ajoelhou-se ao lado dela, limpou o ferimento com um pano úmido e amarrou um lenço em volta da perna com delicadeza. Seus dedos eram fortes, mas cuidadosos. Ele sequer a olhou nos olhos. Apenas fez o que precisava ser feito, menos como se ela fosse algo precioso demais para ser humilhado. Constança sentiu o rosto queimar. Não de dor, mas de algo que ela não conseguia nomear. "Por que não me odeia?" perguntou.
com os olhos marejados. Eu o trato como um objeto. Elias ergueu os olhos pela primeira vez. Sua voz era calma, sem raiva. Porque você não é o que diz. E eu também não sou. Ela engoliu seco. Havia algo nos olhos dele. Não submissão, não desafio. Era uma dignidade que ninguém na nobreza jamais tivera. Nem seu pai, nem sua mãe, nem os lordes que riam às custas dela. Nos dias seguintes, as rachaduras se aprofundaram. Ela o observava com mais atenção. Notava como ele mexia na terra com paciência, como sabia ouvir o vento para prever chuva, como tratava os animais com gentileza. Um dia, o viu empinar um papagaio feito com papel de saco e galho fino. Uma brincadeira para espantar o cansaço. Ele sorriu sozinho, vendo o brinquedo subir aos céus. Foi ali que ela entendeu. Elias não era prisioneiro de nada. Ele vivia no mundo que a nobreza jamais entenderia. À noite, sentada perto do fogão improvisado, Constança ouvia o crepitar da lenha e tentava não pensar em como sua vida inteira fora construída sobre mentiras. Seu título, sua honra, sua vaidade. Um gesto selou aquele novo ciclo. Elias, ao perceber que ela tremia de frio, rasgou um pedaço do próprio manto e o colocou sobre os ombros dela, sem pedir permissão, sem medo. Ela não o impediu, não o agradeceu. Ainda não sabia como, mas naquela noite, ela sonhou com mãos fortes segurando as dela, enquanto uma casa desabava ao fundo. O outono chegou sem cerimônia, pintando os campos secos com tons de cobre e silêncio. As manhãs estavam mais frias, e o céu, mais limpo. A casa das águas, agora com um telhado inteiro, ganhava novos cheiros, de pão assado, de lenha boa. Dútera viva, Constança havia mudado. Não por escolha, mas por esgotamento. Jane gritava, nem mandava. A rotina menos acordar cedo, carregar água, cuidar das roupas, vigiar os galinheiros menos começar a desmontar suas defesas, uma por uma. E Elias continuava ali, silencioso, presente, quase invisível, menos, mas inevitável. Ela passara a ajudá-lo, aos poucos, primeiro carregando ferramentas, depois varrendo o celeiro ao seu lado, e enfim colhendo folhas no pomar seco, onde as árvores ainda teimavam em dar vida. Você fazia isso antes? Perguntou ela certa tarde, enquanto lavavam cenouras numa bacia. Elias ergueu os olhos, surpreso por ouvir uma pergunta verdadeira. Trabalhar na terra? Sempre. Desde antes de ser comprado, desde antes de esquecer de onde vim. Houve um silêncio. Não era incômodo. Era o tipo de pausa que só existe entre duas pessoas que já não fingem mais nada. Em outro dia, ao arrumar a pequena sala, Constança derrubou uma tábua podre e feriu o braço. O corte era fino, mas profundo. Ela estremeceu. Elias, que lavava roupa do lado de fora, entrou e viu o sangue. Deixe, disse ele, aproximando-se. Eu cuido. Ela hesitou. O toque dele ainda a confundia. Mas sentou-se. Ele pegou um pano limpo, lavou o ferimento com água e vinagre, e soprou sobre a pele dela, com um cuidado que fez sua espinha gelar. Por quê? Por que faz isso? Murmurou, sem conseguir olhar para ele. Não sou sua dona, porque cuidar não é servir, respondeu ele, sem tirar os olhos do corte. O mundo parou por um instante. Era como se aquelas palavras atravessassem toda a sua linhagem, todo o seu orgulho herdado, e ficassem ali, gravadas. Nos dias seguintes, algo sutil mudou. Eles passaram a trabalhar mais perto, sem falar tanto. Riam de pequenas coisas, uma galinha desastrada, uma árvore que não dava frutos, um rato que se escondeu no forno. A cumplicidade nascia entre as frestas da rotina. Certa noite, ao tentar acender a lareira, ela sujou o rosto de fuligem. Elias a observava de longe. Quando ela se aproximou, ele sorriu, um sorriso real. Raro, você parece uma camponesa de verdade. Ela ergueu o queixo, desafiadora. E se eu for? Ele não respondeu. Apenas se aproximou, e com os dedos, limpou uma mancha de carvão de sua bochecha. A pele dela arrepiou. Não era desejo, não ainda. Era outra coisa. Um reconhecimento, uma quebra. Na mesma noite, enquanto limpavam os utensílios da cozinha, seus dedos se tocaram por acidente, ao pegar a mesma colher. Ambos recuaram, como se algo proibido tivesse sido invocado. Desculpe, disse ela, sem saber de onde vinha. A vergonha. Elias se afastou com gentileza, como se respeitasse o medo dela, mais do que os próprios sentimentos. O jantar foi silencioso, mas quando ela apagou as lamparinas e se sentou na varanda, ele já estava lá, sentado ao chão, olhos no céu, sem falar, sem tocar. E ela, pela primeira vez, sentou-se ao lado dele, sem dizer uma palavra, sem fugir. Os dias seguintes à noite na varanda passaram como sonho. Constança e Elias já não se evitavam. Dividiam o pão, trocavam olhares breves, e por vezes, trabalhavam em silêncio tão profundo,
que o mundo parecia suspenso. Um pacto invisível os unia, feito de gestos, de respeito, de algo que crescia devagar menos como flor em chão árido. Mas o mundo não esquece os que ousam desafiar as hierarquias. Em uma manhã nublada, a poeira de uma carruagem rompeu a paz da estrada. Constança viu de longe, e seu coração parou. Era o brasão dos Valmont. E nele, a presença gélida de sua mãe. A Condessa Odile desceu da carruagem como se nunca tivesse envelhecido um dia. Que fedor é esse? Disse ela, cobrindo o nariz com um lenço. Esta casa está mais podre do que pensei. E você, Constança? O que se tornou? Ela não respondeu, mas o olhar da mãe logo se desviou para Elias, que cortava lenha com as mangas arregaçadas. Ao ver os olhos dela, Elias endireitou o corpo e fez um leve aceno de cabeça, respeitoso, mas a condessa apenas apertou os lábios. Você o comprou? Para quê exatamente? Constança sentiu o sangue subir ao rosto, para consertar o telhado. E ficou. E dorme onde? No estábulo, e come o quê? O mesmo que eu. Odile riu. Foi um riso curto, cortante. Você perdeu o juízo. Sabia? Não bastava ser uma vergonha para esta família. Agora, mistura-se com um escravo, e sorri ao lado dele. Constança tentou conter a raiva. Ele tem mais honra do que qualquer homem que a senhora tentou me forçar a aceitar. A bofetada veio rápida. Cale-se. Você está doente. Louca. Isso termina hoje. No dia seguinte, Elias foi acorrentado. 2 guardas da cidade o levaram para a delegacia local, sob acusação de imoralidade e conduta inadequada com sangue nobre. A denúncia fora feita por Odile, e reforçada com dinheiro e influência. Constança correu atrás da carruagem que levava Elias. Gritava, chorava, chutava lama. Mas ninguém a ouvia. Quando voltou para casa vazia, tudo nela parecia ter-se quebrado. Na semana que seguiu, tentou apelar ao juiz do condado, mas a resposta foi seca. Escravos não têm honra para proteger, senhorita. Ele será vendido novamente, ou enforcado, se insistir nesse escândalo. Ela voltou à casa das águas e passou a noite inteira em claro. Na manhã seguinte, queimou todos os vestidos nobres que ainda restavam. Pegou as roupas mais simples, que Elias havia costurado com retalhos, e cavalgou até a cidade. Na feira, de pé sobre uma caixa de madeira, gritou diante de todos: Sou Constança de Valmont, e amo o homem que vocês chamam de escravo, mas ele é mais livre do que qualquer um de vocês. Pessoas pararam. Algumas riram, outras a chamaram de louca. Ele salvou minha vida, e vocês querem matá-lo, porque o mundo de vocês se baseia em medo. Pois eu não tenho mais medo. No fim do dia, Elias foi transferido. Para onde? Ninguém sabia. Constança tentou seguir os rastros. Buscou nomes, pagou informantes, cavalgou por dias, mas tudo o que ouviu foi vendido. Esta Lange esqueceu-o. Mas ela não esqueceu. Uma semana depois, desapareceu da propriedade. A carruagem da família voltou, mas não havia mais nada ali. Nem Constança, nem livros, nem vestidos. Só o cheiro de terra e lenha. O inverno caiu sobre as terras do sul, como um manto de pedra. Os ventos varriam as estradas vazias, e os campos dormiam sob uma névoa constante. A casa das águas permaneceu em silêncio, como um túmulo sem nome. Mas Constança não estava morta. Vestida como uma camponesa, com o cabelo preso sob um lenço, ela viajava de vilarejo em vilarejo, seguindo rastros quase invisíveis. Um nome, dito à meia-noite por um velho. Um olhar cúmplice de uma lavadeira. Um rumor de um homem magro que trabalhava em silêncio e curava animais feridos sem cobrar nada. Ela não sabia mais quanto tempo havia passado. Seus dedos estavam rachados pelo frio, seus pés cheios de calos, mas algo dentro dela crescia menos uma fé que não vinha da igreja. Mas do silêncio de Elias, foi uma noite de janeiro, enquanto se abrigava numa venda mal iluminada, que ouviu. Um homem do tipo que descreves está trabalhando no engenho abandonado perto do rio. Dizem que ninguém consegue mandá-lo embora. Só faz o que quer, mas nunca pede nada. Ela partiu ao amanhecer, sem se despedir. O engenho estava caindo aos pedaços, mas havia vida ali. Galinhas soltas, uma horta nascente, uma roda d'água reconstruída com peças velhas. E ali, com uma enxada na mão, estava ele, Elias. Mais magro, mais forte, mais velho, mas ainda ele. Constança parou à entrada. As mãos tremiam. Elias sussurrou, como quem invoca um milagre. Ele a viu, e por um segundo, nada se moveu no mundo. Nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas os olhos dele. Cheios do tudo, ela deu um passo. Depois outro, até que estavam frente. À frente? Não havia véus entre eles. Não havia títulos. Apenas 2 corpos marcados pela vida. Achei que nunca mais o veria.
Menos, disse ela, com voz quebrada. Achei que não me procuraria. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas inteiro. Nunca mais deixarei que tirem você de mim. E foi ali, em meio a ruínas, que ela caiu de joelhos. Se quiser me mandar embora, mande. Mas se ainda houver espaço nesse mundo para mim ao seu lado, e o ficou, sem nome, sem passado, só com você. Elias a ergueu com as mãos calejadas. Olhou para ela como se visse o céu, e pela primeira vez, a tocou com amor. Sem pressa, sem medo. Naquela noite, dormiram juntos pela primeira vez, não como escrava e nobre, mas como dois seres humanos que haviam perdido tudo, e se encontrado. O mundo jamais os perdoou. Mas eles não precisaram. Anos depois, quando um viajante passou pelo velho engenho, encontrou ali uma horta cheia, uma casa pequena, um forno quente e um túmulo de madeira sob uma árvore. Nele estava escrito: aqui repousam os que se amaram em silêncio. Ele, sem nome; ela, sem orgulho. Ambos, livres.